A paz do Senhor. Hoje eu queria compartilhar um pouco sobre um método de ensino que me ajudou muito na compreensão das Escrituras. Porque quando a gente pega uma Bíblia em si, a gente tem um livro, né, com 66 livros. É só você pegar a quantidade de versículos que tem lá no livro do profeta Isaías. São 66 capítulos. Consequentemente, também a Bíblia tem 66 livros. Você nunca mais vai esquecer usando essa regra aí. Mas quando a gente abre a Bíblia e chega nesse índice aqui, a gente só vê duas divisões. As duas divisões principais são Novo, né, são Antigo e Novo Testamento. Fica mais fácil de compreender, porque no Antigo já tem 39 livros, no Novo tem os seus 27 livros. No Antigo Testamento, é claro que se eu quero encontrar algo que é antes do nascimento de Jesus, eu vou procurar nos livros do Antigo Testamento. Já fica mais fácil de se encontrar na Bíblia se a gente já tem essas duas grandes divisões para a gente melhor se encontrar na palavra. Qualquer coisa antes do nascimento de Jesus está no Antigo Testamento. Após o nascimento de Jesus, se encontra nos livros do Novo Testamento. Ou seja, qualquer coisa que se refira à igreja, qualquer coisa que se refira aos apóstolos, está logo ali de forma direta, está logo ali no Novo Testamento. Mas a gente pode trazer outras subdivisões que para mim me ajudou muito na compreensão das escrituras, me ajudou muito nos estudos e também de uma forma mais compreensiva para mim do conteúdo bíblico. Você pega essa lista aqui que é, né, dos 39, eu só quero falar do Antigo Testamento agora, depois eu falo do Novo. Você tem esses 39 livros, mas você pode dividir eles ainda mais. Exemplo, primeira divisão do Antigo Testamento, você tem o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. É fácil, são atribuídos a Moisés. O livro de Gênesis, o livro de Êxodo, o livro de Levítico, o livro de Números e o livro de Deuteronômio. 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco. Você tem o relato da criação até Israel peregrinando no deserto. Então, qualquer coisa que esteja entre a criação e Israel ainda peregrinando no deserto, você encontra nos 5 primeiros livros da Bíblia. Exemplo, se eu quero saber a história da Torre de Babel, foi antes de Israel. Então, a Torre de Babel está no livro de Gênesis, que Êxodo já começa falando de Moisés. Se eu quero saber de Noé, Noé foi antes de Moisés, então está no livro de Gênesis. Se eu quero saber algo sobre o maná que caía do céu quando o povo ainda estava peregrinando no deserto, eu não vou procurar nos livros após Deuteronômio, porque isso está no Pentateuco. Então não adianta eu querer ir lá para o livro de Reis, de 1 Samuel, porque Israel peregrinando no deserto está entre esses 5 livros, que é a primeira divisão do Antigo Testamento, o Pentateuco. A segunda divisão é os livros históricos, começando ali por Josué. Após a morte de Moisés, entra Josué como líder de Israel para conquistar Canaã. Aí sim se inicia os livros históricos. Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdra, Neemias e Esté. Do livro de Josué até o livro de Esté, você tem a segunda divisão do Antigo Testamento, que são os livros históricos. Qualquer coisa que eu queira saber, que é depois de Israel começando a conquistar Canaã e até o cativeiro dos persas, Medo-Persa, eu estou procurando entre Josué e Esté. Está tudo ali. Sendo que a gente pode até dividir melhor esses livros históricos para melhor compreensão e se achar melhor nas escrituras. Você tem
o período em que Israel ainda não tinha reis constituídos, que é de Josué até Ruth. Não havia reis. Se eu quero encontrar a história de Sansão, não adianta eu procurar depois do livro de 1 Samuel, que de alguns capítulos depois entra-se a história de Saul, o primeiro rei de Israel. Sansão é um período antes dos reis de Israel. Então eu vou encontrar ele antes de 1 Samuel, que no caso Sansão está no livro dos Juízes. Então você divide ainda mais os livros históricos, né? O período dos juízes e o período dos reis, dos monarcas de Israel. E tem toda essa seção. Qualquer coisa que você queira achar de Israel começando a conquistar a terra prometida, Canaã, e até Israel voltando do cativeiro medo-persa, está de Josué até o livro de Esté. A terceira divisão do Antigo Testamento é os livros poéticos, que começa com o livro de Jó. Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, divisão dos livros poéticos. Lá você vai encontrar as poesias, a história de Jó, que tem um enredo muito poético no seu escrito, os salmos, os provérbios, então está tudo aí nessa seção de livros poéticos do Antigo Testamento. Após os livros poéticos, começa-se a seção dos livros proféticos, que aí é mais extensa, pega de Isaías até Malaquias, encerrando o Antigo Testamento. Você tem Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Após Daniel são os profetas menores. De Isaías até Daniel são os profetas maiores. Então, quando você ouvir falar de um profeta menor, como livros mais difíceis de se achar, Oséias, Sofonias, Abacuque, não adianta procurar nos livros do Pentateuco, não adianta procurar nos livros históricos, não adianta procurar nos livros poéticos e nem adianta procurar nos profetas maiores, porque esses nomes mais difíceis estão na seção de profetas menores, que é depois de Daniel até o livro de Malaquias, de Oséias a Malaquias, profetas menores, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Então tem essas divisões para nos ajudar a se encontrar na Bíblia, a gente não ficar perdido. Qualquer coisa que é antes do nascimento de Cristo se encontra no Antigo Testamento. E aí tem essas divisões: Pentateuco, livros históricos, livros poéticos e livros proféticos. Por favor, não vai procurar profeta antes do livro de Isaías, porque não está nas outras seções. Os livros proféticos é após Isaías. Não vai me procurar primeiro Crônicas nos primeiros livros da Bíblia, porque lá está o Pentateuco. E isso me ajudou muito. Algo que eu fiquei muito contente em descobrir, porque eu não sabia há algum tempo atrás dessas divisões. E isso me ajudou muito na compreensão bíblica e nos estudos da palavra. E como eu já repito muitas vezes, Jesus deixou essa orientação para a gente, examinar as Escrituras. Então, esse método me ajudou bastante, divisões da Bíblia. E se Deus quiser eu vou falar de umas divisões do Novo Testamento também para a gente se encontrar na palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua vida na fidelidade dessa palavra, no nome e na graça do Senhor Jesus.